E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, conforme foi prometido na semana passada, pessoal, que eu vou apresentar os outros dois casos de orações subordinadas substantivas subjetivas, tá? Bom, a segunda estrutura que a apostila traz é a seguinte: eu vou ter um verbo unipessoal, que pode ser convir, urgir, parecer, importar, constar, interessar e suceder. O que é um verbo unipessoal? É um verbo que eu consigo conjugá-lo apenas em uma pessoa, que nesse caso é a terceira pessoa. Sempre vai ser a alguém, a ele ou a ela, tá? E depois desse verbo unipessoal, eu vou ter a oração subordinada substantiva subjetiva. Ficou faltando ali o S, tá? Veja o seguinte exemplo, pessoal. Convém que seja realizado um novo evento este ano. Tá, eu tenho ali o verbo unipessoal convém. E aí, quem faz a ação de convém? Ou melhor, o que convém? Você sabe? Não. Então necessita de uma resposta. A resposta vai estar aqui na oração subordinada substantiva subjetiva. Convém isso. O que é isso, pessoal? Que, olha aqui a conjunção integrante, seja realizado um novo evento este ano. Certo? Então essa oração em verde faz o papel de sujeito. Próxima. Consta que seu nome não está na lista de convidados. E aí, pessoal, você sabe o que consta? Não, né? E aí, onde que vai estar a resposta? Na oração subordinada. Consta que seu nome não está na lista de convidados. Opa, aqui eu tenho sujeito, aqui eu não. Então aqui eu tenho oração principal e aqui oração subordinada. Qual é a função dessa oração subordinada? Substantiva subjetiva de sujeito. E o último exemplo aí, pessoal, parece que foi ontem. E aí, parece? Quem faz a ação de parecer? Ou melhor, o que parece aí? Parece o que foi ontem. Então, o que foi ontem completa o sentido de parecer. E aqui eu tenho a conjunção integrante. Parece isso. O que é isso? O que foi ontem. Então, consigo trocar para ter uma oração subordinada substantiva. E essa oração subordinada substantiva está fazendo o papel de sujeito. Bom, pessoal, as atividades estão na página 36 da apostila. O professor vai fazer o exercício 4, que basicamente é para transformar os períodos simples em período composto, tá? Aí eu acrescento a conjunção integrante, que é o que, mais o verbo. Então, o primeiro exercício aí, ó, letra A. E essa parece a solução do problema. E aí, pessoal? O que parece? Bom, aqui nós temos um pronome demonstrativo e o verbo parece, né? Que é o verbo unipessoal. Então, para eu construir meu período composto, eu tenho que escrever o verbo unipessoal. Parece que. Parece isso. O que é isso? Que é essa a solução do problema. Então, transformei esse período simples, que só tinha o verbo parece, em um período composto. Que eu acrescentei o parece e é. Certo? Letra B. O professor já deu spoiler aqui sem querer, tá? Na hora da formatação. Então, letra B. Urge a tomada de uma nova atitude. Urge é um verbo unipessoal. Você não consegue. Eu urjo, tu urges. Não dá para conjugar isso, né? Urge alguma coisa. O que urge aí, pessoal? Que haja a tomada de uma nova atitude. Então, coloquei aqui o verbo haver para construir o meu período composto. Letra C. Convém a sua vinda. E aí, pessoal? Convém. Convém é aquele verbo unipessoal também. Tem que copiá-lo e acrescentar a conjunção que e acrescentar o verbo. Como que fica nesse caso? Convém que você venha. Não era a sua vinda? Então quem que vai fazer a ação de vir? Você. Você vai ser aí o sujeito. Letra E, pessoal. O professor pulou a letra D, pois ela não se enquadra nesse quesito do período composto por subordinação e tem a função de sujeito, tá? Então a gente vai fazer a letra E e a F. Então no documento consta a participação dele do evento. Um documento aqui, pessoal, é um adjunto adverbial, ou seja, ele iniciou e separou por vírgula, tá? A gente pode copiá-lo ou colocá-lo no final. Então consta a participação dele no evento no documento. É o mesmo sentido. Colocar no início ou no final, tá? Então, vamos lá. Copiei o adjunto adverbial,
peguei o verbo consta, né? Acrescentei a conjunção. No documento consta que a participação dele do evento. Então, quem participou do evento? Ele participou do evento. Então, ficaria desse jeito. Desculpa, pessoal, deu um leve problema aqui, tá? Então, consta que ele participou do evento. Então, tem o que, conjunção integrante, e o verbo participou. Peguei o substantivo participação e transformei em verbo. Letra F. Importa a finalização do caso. Bom, importa, verbo unipessoal. Copiei ele, acrescentei o que? Importa que. O que importa, pessoal? Que o caso finalize, que o caso seja finalizado e por aí vai. Certo, pessoal? Entenderam essa segunda estrutura? Sempre tem um verbo unipessoal e depois a oração subordinada substantiva subjetiva, com a função de sujeito, tá? A terceira estrutura que a apostila traz, pessoal, são os verbos lá na voz passiva. Lembra que a voz passiva poderia ser dividida em analítica e sintética? A analítica eu tenho dois verbos, ou seja, a locução verbal. Eu tenho o verbo ser e um verbo no particípio, ado ou ido. E na voz passiva sintética, eu sempre tenho ele no uma forma no modo do infinitivo, com o hífen e a partícula reflexiva, o ser. Tá? Então o professor vai dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Então o primeiro exemplo, ó, foi decidido. Aqui é locução verbal. Foi é verbo, decidido é verbo também. Pá. Então você aqui tem uma voz passiva analítica, ou seja, o sujeito vai sofrer a ação, ele não faz ação. Então foi decidido. Achei a voz passiva, certo? O que eu tenho que acrescentar? Conjunção integrante. Depois da conjunção, acrescento o sujeito e o verbo. Foi decidido que ele é o culpado do crime. Ele é o culpado do crime, ele fez a ação de decidir ou ele sofreu a ação? Sofreu, por isso que está na voz passiva. Agora, um exemplo aqui na voz passiva sintética. Esperava-se. Então eu tenho o verbo conjugado aí no modo indicativo, mais a partícula reflexiva. Esperava-se que houvesse um pingo de consideração por nós. E aí, pessoal? Você tem que acrescentar a conjunção integrante e o verbo. E aí, o que se esperava, pessoal? Que houvesse um pingo de consideração por nós. A gente fez a ação de esperar ou a gente vai receber essa ação? A gente vai receber essa ação. Na próxima, será divulgado que o cão voltou para casa. E aí, pessoal? O cão que vai fazer a ação de divulgar ou ele vai sofrer a ação de ser divulgado? Ele que vai sofrer a ação, né? Então aqui eu tenho mais um exemplo na voz passiva analítica. Verbo ser mais o modo particípio. Ado ou ido. Ado, ido. Certo? E aqui que o cão voltou para casa, conjunção integrante, e a função de sujeito. E o último exemplo, fofoca-se que ela terminou o namoro. E aí, pessoal? Que ela terminou o namoro, ela faz a ação de fofocar ou ela sofre a ação de ser fofocada? Então, ela sofre a ação, né? Então, você tem aqui um verbo na voz passiva sintética, uma conjunção integrante e o sujeito. Certo? Bom, exercício número 5, página 37 da apostila. Vamos fazer os 3 primeiros, tá? Então, a mesma coisa, transformar os períodos simples em período composto, que o sujeito seja substituído por uma oração subordinada subjetiva. Então, veja o primeiro exemplo. Neste mês, era esperado aumento salarial. Olha lá, era esperado, verbo ser mais particípio, ado. Então, voz passiva. Mesma coisa, ó, adjunto adverbial. Pode copiar aí, não tem problema. Neste mês, era esperado o quê, pessoal? Que houvesse um aumento salarial. Acrescentei o verbo para transformar o período composto. E eu tenho aqui uma função de sujeito. Letra B. Foi decidido um percentual menor de aumento. Aí, ó, foi, verbo ser no passado, decidido, particípio. Foi decidido o que, pessoal? Foi decidido que haverá um percentual menor de aumento. Pronto, coloquei o verbo haver aqui, mais fácil. Aqui em cima e aqui embaixo. E a última de hoje, pessoal, será anunciado corte no quadro de funcionários. E ó, mesma coisa. Será anunciado, verbo ser mais particípio, ado. Será anunciado que é isso, pessoal? Que haverá um corte no quadro de funcionários. Bom, percebendo que você pode utilizar o verbo haver em muitos casos, tá?
Em vista disso, pessoal, gostaria que vocês completassem como tarefa para o dia 19/5 os itens D até o item I da página 37 da apostila, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula e bons estudos. Até semana que vem.